Oi, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre lista de ingredientes dos produtos alimentícios. Quando a gente fala de alimento industrializado, né, tem muita gente que generaliza, né, todos numa mesma categoria, como se tudo que a indústria fez fosse ruim, né? Todo alimento industrializado não fosse bom para consumo ou tivesse algum malefício em relação à nossa saúde. Mas não é bem assim. Quando a gente aprende a interpretar a lista de ingredientes dos produtos, a gente aprende a identificar alimentos que têm sim ingredientes ruins, conservantes, corantes, açúcar, gordura em excesso, né, de produtos que foram feitos somente com mistura de alimentos in natura, praticamente com nenhum conservante, ou quando tem algum conservante, um conservante um pouco mais inofensivo, vamos brincar assim, tá? Então não dá pra gente colocar tudo no mesmo saco. Tem produto, por exemplo, que ele é praticamente só um alimento in natura, mas que a indústria processou, né, aquele alimento e envasou, pôs numa embalagem pra gente. E como que a gente descobre isso? É somente fazendo a leitura da lista de ingredientes. Eu tô com alguns produtinhos aqui pra gente ter de exemplo e aprender então a fazer essa leitura da lista. Esse aqui é uma pasta de amendoim, tá? Bem comum, aí a gente acha em loja de suplemento, em a loja de produto natural, e até em alguns supermercados, tá? Então é um alimento que tá sim numa embalagem, né? Foi uma indústria que fez, colocou lá, envasou, pôs lá na prateleira pra gente consumir. Muita gente pode classificar como ruim por ser um alimento que as pessoas às vezes generalizam e chamam de industrializado. Mas se a gente faz a leitura do rótulo aqui desse produto, olhando a lista de ingredientes, né, ela só tem um ingrediente. O único é amendoim torrado, tá? Então esse produto, ele é feito 100% de amendoim, tá? Seria possível a gente fazer em casa, né? Então pegar lá amendoim torrado, bate no processador e espera, ele vira uma pasta de amendoim, tá? Então para quem quiser fazer, pode sim fazer, mas quem quer praticidade, quem quer alguma coisa pronta, né? É só ir no mercado e comprar esses produtos, tá? Alguns outros exemplos, né? Aqui é uma lata de leite em pó. Tá? Também é um alimento, né, que muita gente demoniza, vamos dizer assim, é um alimento meio controverso, né? O leite principalmente, então tem gente que fala que já que nem qualquer tipo de leite faz mal, eu já falei sobre leite aqui, não é o propósito do vídeo, até posso deixar link aqui de uma matéria explicando sobre leite. Mas aí tem gente que fala que o leite in natura, tudo bem ser consumido, o leite retirado da vaca, né? Que aí ele não passou por nenhum tratamento especial. O leite, quando ele é envasado, ou na caixinha, né, o HT, ou no própria lata, né, ele passou sim por alguns processos industriais, mas processos que não mudam a sua característica nutricional, tá? Um leite de caixinha, por exemplo, se você também olhar a lista de ingredientes, você vai ver que só tem leite e algum conservante que normalmente é um estabilizante, é só para o leite não mudar lá a característica dele ali dentro, mas não é um conservante que faz mal à saúde, né? Ele dura muito tempo na caixinha, tem muita duração na prateleira do supermercado, né? Ele não estraga, porque é um leite que foi esterilizado. Ele passou por um tratamento térmico, né? O UHT lá significa isso, alta temperatura, né? Quando ele passa por essa temperatura alta, ele perde as bactérias e depois ele é envasado num ambiente estéril, tá? Então ele não tem contato com bactéria nenhuma ali na caixinha, a caixinha é escura, também não tem nenhuma mudança de temperatura brusca aí para mudar depois a qualidade desse leite, e ele, como não tem contato com o meio, ele dura por bastante tempo. Depois que a gente abre, já tem bactéria ali presente, ele vai ter uma durabilidade menor, tá? Mas se ler a lista de ingredientes, leite e mais um tipo de estabilizante normalmente. O leite em pó, às vezes as pessoas caracterizam como pior ainda, como se fosse mais processado ainda, além do leite de caixinha. Mas é praticamente a mesma coisa, tem o mesmo processo, só que aí de diferente é um leite seco, né? Como assim seco? Ele passa por um tratamento para perder toda a água e virar pó. Tá? Então também tem uma durabilidade maior por conta disso, né? É lá enlatado, põe no saquinho, né? Mas se a gente lê a lista de ingredientes, também praticamente a mesma coisa. Leite em pó integral orgânico, esse aqui é orgânico ainda, os outros talvez não tenham escrito orgânico, e emulsificante lecitina de soja. Quando tem um nome esquisito assim, as pessoas também acham que é industrializado. Mas esse emulsificante, a lecitina de soja, não é um aditivo ruim, simplesmente é um composto que ajuda
esse produto diluir mais fácil. Tem muito produto em pó que usa lecitina de soja, tá? Então é um leite que vai diluir mais fácil na água, né? Então a gente reidrata esse leite para ele voltar a ser o leite líquido, vamos dizer assim, e tudo bem, é a mesma coisa que o leite aí fresco, vamos dizer assim, só passou por esse tratamento térmico, tá? Foi colocado numa embalagem, mas não tem adição de ingredientes ruins, tá? Tem mais um produto aqui ainda que eu trouxe para vocês olharem, são as bolachinhas de arroz, né? Bastante gente gosta aí de incluir na dieta, né? Também uma bolachinha, mas que se a gente olha a lista de ingredientes, arroz integral e sal, tá? Então é um produto que é feito praticamente só de um ingrediente, né? O arroz, e tem o sal para dar o gostinho. Tem algumas outras dessa marca aí que vai ter sementes de chia, né? Mas se a gente olha a lista é só alimento, tá? Então, assim, usar esses alimentos, né, que a indústria fez, mas que são bons, que ainda tem ingredientes in natura, que não tem aditivos, né, adição de ingredientes ruins, não tem açúcar, gordura ruim adicionada, né, ou excesso de açúcar, pelo menos, tudo bem, dá pra gente ter esses alimentos na nossa rotina, tá? É aquela questão de facilitar o dia a dia, a gente ter mais produtos, sim, que deixa a nossa alimentação mais prática, mais fácil, dê possibilidades de variar um pouquinho mais a nossa dieta, tá? O que é a lista de ingredientes ruins? Então, o que eu tenho que evitar? Né? Quando a gente vê aquela lista de ingredientes gigantesca, né? Com aquele monte de nome esquisito, isso sim são alimentos que a gente tem que evitar, que já está entrando na categoria do ultraprocessado. Quando a gente vê que um dos primeiros ingredientes da lista, então é importante falar isso também, a lista de ingredientes ela sempre está em ordem do produto que é mais usado, do ingrediente que é mais usado, ao menos usado, que está em menor quantidade naquele produto, tá? Então tem muito produto que às vezes o primeiro ingrediente é o açúcar, né? Então aí talvez a gente tenha que tomar um cuidado maior com o uso daquele alimento, porque ele é a base, praticamente a maior parte dele é açúcar, então é um excesso de açúcar se a gente consumir esse alimento em excesso. Eu trouxe um aqui de exemplo também, né, que é o achocolatado, né, tradicional. Se a gente olha a lista de ingredientes aqui, o primeiro ingrediente é o açúcar, tá? Então tem mais açúcar do que cacau aqui no produto, né? O segundo ingrediente é cacau, aí o terceiro, extrato de malte de cevada, sal, vitaminas, ácido L-ascórbico, vitamina C, niacinamida, vitamina B3, maltodestrina, que é um outro tipo de açúcar, é um ingrediente também que as pessoas usam, que a indústria usa para enganar a gente, né? Porque às vezes não está escrito açúcar, mas está escrito maltodestrina e às vezes como primeiro ingrediente, que é açúcar do mesmo jeito. Acetato de retinila, vitamina D3, tiamina, monohidrato, que é a vitamina B1, cloridrato de piridoxina, riboflavina, aromatizantes e emulsificante lecitina de soja, esse que eu falei que a gente dilui mais. Então a maioria dos aditivos aqui são vitaminas e minerais, normalmente esses produtos são fortificados, né? Mas tem mais açúcar do que cacau, né? Então isso que a gente tem que prestar atenção aqui na lista. Tem alguns produtos, achocolatado também, ou produtos similares, né? Que se dizem reduzidos em açúcar. Tá? E aí a gente olha a lista, às vezes não tem o açúcar como primeiro ingrediente, mas tem a maltodestrina, que é, como eu disse, é açúcar do mesmo jeito. Então não adianta nada, né? Às vezes tem cacau como primeiro ingrediente e açúcar e malto logo em seguida, né? Só que se a gente somasse a maltodestrina e o açúcar, ele passaria a porção do cacau. Então tem mais açúcar do mesmo jeito no produto, só que eles usam isso para manipular a lista de ingredientes. Por isso que a gente tem que estar atento e estar sempre olhando o produto. Tá? Então de achocolatado nenhum presta? Tem que olhar a lista de ingredientes, tem chocolates, né, que aí a gente não chama de achocolatado, então são os alimentos que tem mais cacau do que açúcar, né, então já tem um pouquinho menos de açúcar na composição, dá sim para eles fazerem parte da nossa alimentação, só que a gente tem que ajustar a quantidade de açúcar total aí na dieta. E a gente tem a opção também do cacau 100%. Né? Então é um produto aí que você vai ler, pode estar vindo numa embalagem, pode ser comprado a granel, mas quando você olhar a lista de ingredientes, praticamente só vai ter cacau. Cacau e às vezes lecitina de soja, que ajuda a diluir. Tá? Então o que é o propósito aqui do vídeo, né? É desmistificar um pouquinho esses produtos, né? Dizer que cabe sim
alimentos que foram feitos pela indústria na nossa rotina alimentar, né? Não precisa ser aquela loucura de ser 100% natural, porque tem produto que a indústria fez que continua sendo natural. Tá? Agora, alguns produtos que ainda têm alguns ingredientes ruins é interpretar o rótulo para a gente ajustar a quantidade. E aí sim, tem outros que enganam, né? Então tem rótulos, por exemplo, que quer dizer que é sem açúcar e faz essa troquinha que eu falei aí, colocando outro tipo de açúcar, né? Tem muito produto que eu brinco, né? Pseudo saudável, né? Os light, diet, zero, né? Mas quando a gente olha a lista de ingredientes, é aquela lista gigantesca, né? Que também cai na categoria do ultraprocessado. Tá? Então, aprendendo a fazer essa interpretação, você evita também radicalismo de cortar tudo, né? Coisas que às vezes poderiam estar na alimentação, mas você também não cai em furada, né? De produtinho que tenta se passar como saudável, mas que na verdade tem muito ingrediente ruim aí na composição, certo? Ficou alguma dúvida? Manda nos comentários, compartilha esse vídeo com os amigos. Beijão, tchau, tchau!